Primeiro eu gostaria de dizer que é muito bom estar aqui. Eu gostaria de dizer para você que está aqui sentado nesse ambiente, eu gostaria, na verdade, que todos que estiverem fazendo alguma coisa agora, que possam se acalmar, se aquietar, principalmente nós da equipe, né? Nós ficamos correndo de um lado para o outro, são tantas coisas e detalhes que nós pensamos, mas nada aqui é sobre nós, tudo é sobre Ele. Então, é um tempo muito precioso essa conferência. Na verdade, algum tempo para cá, Deus tem liberado coisas muito, muito assim, específicas, né? E nós falamos assim, não, nós precisamos compartilhar muitas coisas, né? Não vai dar tempo de compartilhar tudo, mas eu queria que você conectasse seu coração aqui, né? E que você se atentasse a isso, realmente se desamasse, realmente. Eu sei que, né, é corrido, às vezes nós temos, né, a família, temos tudo, mas se você está aqui, esteja aqui. Amém? Nós estamos numa geração que não se conecta facilmente com o contato visual, né? Tudo é virtual. E nós somos uma geração muito ansiosa, né? Então nós estamos aqui pensando no Insta, pensando no Face, já pensando na... Eu queria que você se conectasse aqui. Porque nós somos uma geração que recebemos muito de Deus, muito. Por exemplo, você está aqui nessa conferência, você já recebeu e vai receber muito de Deus, amém? Amém. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. O que nós temos feito com tudo aquilo que nós temos recebido de Deus? Nós não fomos feitos para estocar coisas em nós. Eu quero perguntar para você, o que nós temos feito com todos os cultos poderosos que nós participamos, todas as conferências super mega powers que nós participamos, todos os cultos de mulheres, ou enfim, programas especiais onde você recebe palavras poderosas, e aí nós pegamos aquilo e colocamos em nós e fazemos o que com isso? Nós estamos vivendo um tempo de grande sede de Deus na humanidade. É claro que existe um caos que todos têm visto, amém? Todos têm visto, nós vamos falar um pouco, levemente sobre isso aqui. Mas nós nunca vivemos um tempo de tanta sede de Deus dessa humanidade. Quando uma diretora de uma escola chega para nós e fala assim, por favor, venham aqui, traga aquilo que vocês carregam, sabe? Vem aqui, isso me diz algo, uma única frase. Nós temos sede de Deus. Quando nós vamos até as escolas com o Projeto Ouse e nós vemos pessoas que nunca nos viram, não sabem quem somos, não sabem que somos pastores, não sabem que estamos numa igreja, nós não apresentamos a nós como uma igreja, como pastores, não levamos Bíblia, não levamos, né, instrumentos, não oramos, não colocamos a mão na cabeça de ninguém, não pregamos para ninguém dentro de uma sala de aula, mas quando eu começo a ver aquelas lágrimas rolar, o pranto começar a sair através de um abraço, eu vejo algo, eu vejo uma geração que tem sede da manifestação da presença de Deus. Então eu volto a perguntar, o que temos feito com aquilo que nós já carregamos? Eu vou dizer, querido, não é fácil você carregar alguma coisa não, né? Eu sou mãe de 3 pequenos, carreguei algo bem pesado 3 vezes. O William de 7, a Nicole de 4, a Manu de 2... Para quem não me conhece, e é pesado, é um peso a mais do seu peso, pesa no joelho, pesa na lombar, pesa na coluna, né? Pesa nas roupas também que aumentam, né? Não é fácil você carregar algo, e eu estou aqui hoje apenas para liberar para você e fazer você entender o que você já tem dentro de você, por favor. Eu preciso que você entenda isso, eu preciso que você entenda o que existe em você. E por que talvez o que existe em você está tão difícil de ser liberado. Amém? Nós temos vivido realmente um tempo, né? Um tempo que temos visto muita pressão, muita opressão, mas em paralelo eu ouço um som de uma grande chuva chegando. Eu ouço, querido, eu ouço. Assim, eu não estou ficando doida não, eu não estou ficando doida, né? As pessoas que caminham mais ao meu lado assim, né, Cris? Assim, elas sabem que eu não estou ficando doida, viu? Eu tenho até laudo que eu não estou meia, né? Tô brincando. Mas assim, eu ouço, querido. Eu ouço, eu vejo
uma galera jovem, adolescente, as crianças, eu vejo algo assim muito, muito sobrenatural sobre esta geração. Eu vejo que em paralelo a tudo que o diabo tem fazendo, que eu não vou potencializar isso aqui, mas a tudo que o inimigo tem conspirado, sabe, na nossa nação, eu vejo Deus selecionando, convocando e preparando e levantando também uma geração em paralelo que vai se encontrar talvez com essa geração. Então nós estamos sendo forjados. Então eu ouço um ruído de uma grande chuva que está para começar. Uma vez eu estava ministrando em um culto, né, não sei se era Praia Grande ou São Vicente, e a Cris até fez essa pergunta ali, antes da gente iniciar a sessão, dizendo, nossa pastora, mas né, parece que tudo tem a ver sobre geração, e essa conferência tem a ver sobre geração. E quando tudo isso começou, eu compartilhei alguma coisa ali, e chegou um tempo que eu comecei a falar para Deus assim, Deus, peraí, mas não dá para ficar falando sempre a mesma coisa, não vai rolar. Porque imagina, eu abro a Bíblia, daqui a pouco, geração. Eu abro em Judas, geração. Eu abro em Provérbios, geração. Deus, fala outra coisa, porque não vai dar para eu ficar o tempo todo falando. E Deus, você não entendeu, é isso que eu quero que você fale. Mas eu questionando comigo, eu e Deus, sabe? Eu e Deus, os meus devocionais, as minhas leituras. E teve um dia que eu fui ministrar numa igreja no nosso ministério, né? Em São Vicente ou em Praia Grande, eu não lembro. E estava num culto, né? O culto estava cheio. E eu comecei a ministrar e na hora do final, Deus deu uma direção ali. E nós fizemos ali um momento, um apelo ali. E de repente eu fechei os meus olhos e comecei a falar, e comecei a ministrar, e olha você, e vem até aqui, e estou te esperando aqui, e de repente eu abro meus olhos, lá na frente tinham 15 adolescentes. Para quem é pastor aqui, quantos pastores tem aqui hoje? Pastores, né? Você que está ministrando o evangelho. Num culto, qual é a probabilidade de só, não é isso, mas a probabilidade de só adolescente estar na frente? Quando eu abri meus olhos e vi aqueles adolescentes ali, e aquela igreja cheia, Deus falou assim, eu falei, Deus, só tem adolescente. Ele falou assim, é para confirmar para você que é com esta geração mesmo que eu tenho algo. É com eles. E você vai orar um por um. Eu falei, vai dar ruim aqui, porque não tem tempo para orar. E aí entreguei o microfone para o pastor, eu falei, pastor, desculpa, mas eu vou ter que... E eu estava ministrando, e quando eu cheguei na última menina... Ela era uma menina que estava com um casaco de manga longa assim, e ela chorava muito, e eu abracei ela, já era a última menina, né? Imagina, já tinha pregado, já tinha ministrado, já tinha dado direção, eu estava abraçando ela, e de repente eu abraçando ela, Deus fala assim, pede para ver o braço dela. Eu falei, então Deus, o tempo está bem, né, estourado, assim, bem, mas ok. E aí eu abracei ela e eu falei assim, mostra o seu braço. E ela estava com uma manga meia levantada e uma comprida, né? E ela com essa aqui, ela estava uma manga um pouco mais para cima. Ela chorando muito, olhou para mim e fez assim. Daí eu olhei para ela, eu falei, não é esse braço, é o outro. Daí ela chorou muito, levantou a blusa e os braços estavam todos cortados. E eu comecei a ministrar ali sobre ela, falar para ela o quanto ela valia para o Senhor, falar sobre quando ela estava no ventre da sua mãe, e foi algo lindo que Deus fez ali. Mais lindo ainda foi o que Deus confirmou ali na minha vida sobre algo nesta geração. Você carrega algo muito importante, querido. Você consegue dizer isso para quem está do seu lado? Abre em Atos comigo, 17. Atos 17. Versículo 6 diz assim: contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo,
agora chegaram aqui. Na versão King James diz assim: estes que viraram o mundo de cabeça para baixo, agora chegaram aqui. Esse texto está falando ali do momento que Paulo e Silas, quando eles chegam em Tessalônica. E esses homens, eles já tinham feito tanto alvoroço, ministrando a palavra, já tinham sido presos, já tinham sido açoitados, já tinham sido libertos. E daqui a pouco aqueles homens recebem eles em Tessalônica e falam assim: meu Deus, não é possível que esses caras conseguiram chegar aqui. Eles já causaram um tumulto por onde passaram, e agora eles estão aqui. Será que nada consegue parar esses dois? Sabe, existem muitas coisas que estão tentando nos parar, porque eu sei que com aquilo que você carrega, aonde você chegar, aonde você pisar, é um grande alvoroço que você vai trazer. Por isso que muitas vezes o inimigo, ele precisa que a gente desista do nosso propósito, ele precisa que nós desistamos do nosso chamado. E não é vergonhoso, querido, às vezes você expor um sentimento de desistência, sabe? Quantas vezes, quantas coisas já não aconteceram que me fizeram pensar, repensar, refletir e falar assim: Deus, eu sei que o Senhor prometeu um dia, mas está tão difícil. Eu acho que aquilo que o Senhor liberou para a minha vida é para a vida do outro. Não é, querido, é para você. Eu sei que aonde você pisar, aonde você entrar, existe algo muito específico para você. Existem pessoas que não querem nem receber você, porque aquilo que você carrega é algo que vai trazer um grande tumulto nesse lugar. E eu preciso que você acredite nisso. Eu sei que nós temos como grande referência e ministramos sobre Elias, sobre Eliseu, sobre Moisés, sobre Daniel. Mas nós carregamos algo mais incrível ainda. Nós carregamos a nova aliança de Cristo na cruz. Você tem noção do que é isso, querido? Eu vou falar uma coisa para vocês. Jesus não é um produto de loja. Nós não somos os vendedores da loja, oferecendo algo. Jesus é tudo que temos. Se nós vivêssemos dias sem falar de finanças, sem falar de cura, sem falar de nada, só falando de Jesus, 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 já deveria ser o suficiente para permanecer a minha vida no Evangelho. Mas parece que muitas vezes isso não é só suficiente. Precisamos potencializar com alguma coisa a mais. Precisamos de uma cereja do bolo. Jesus é a cereja do bolo. Abra comigo ali em Hebreus. Hebreus 8:6 diz assim: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Notem que ele diz: o ministério é superior, a aliança é superior e a promessa é superior. Na versão King James diz que o ministério é mais excelente, o pacto é melhor e as promessas são melhores. Nós temos mais. Você tem aliança, você tem as promessas melhores, você tem um ministério excelente, você carrega algo mais poderoso, você carrega a nova aliança. E eu preciso que você ative isso dentro de você. Eu não vim compartilhar nada novo com a igreja, sabe por quê? Porque a gente fica numa saga de querer coisas muito novas, muito uau, e Jesus quer que a gente aprenda realmente o básico. É bem o básico, é permanecer
é viver, é ter sede, é ansiar como plantar o amor que eu tenho por Cristo neles. Como deixar fluir o que eu carrego para eles. Como? É o básico, querido. Não é a gente fazer pirueta, não é a gente fazer frufru, não é a gente ficar atrás de ninguém, de um youtuber, não é a gente ficar buscando coisas, sabe, para saciar, para fazer o quê com tudo aquilo que a gente estoca dentro da gente. Eu quero te perguntar, o que você tem feito como filho chamado por Deus, carregador de um ministério excelente, portador de uma aliança, de um pacto melhor, carregador de uma promessa melhor? O que você tem feito com tudo isso que você já possui? O quê? O evangelho nunca foi sobre ter coisas. O evangelho sempre foi sobre renunciar vontades, renunciar coisas. Não existe como você caminhar nesse evangelho em prol de uma teoria de receber. O evangelho não é receber, o evangelho é você se entregar. É você se entregar ao quê? A um propósito. E aí você vai falar, tudo bem, ok, mas eu também tenho que ser um pouquinho feliz, né? Eu também tenho que pensar, claro, querido, claro que a gente também tem que pensar um pouquinho na gente, né? Mas o mais importante é você descobrir qual foi o propósito que você foi gerado para ser. Eu preciso fazer você entender isso aqui hoje. Paulo e Silas causavam alvoroço por onde passavam. E você? E eu? Os seus atos têm repercutido nos lugares que você pisa. O evangelho não é sobre conquistas pessoais. O evangelho é sobre renúncias pessoais. Não vai dar para eu me agradar e agradar a Deus. Não vai dar. Não podemos ser pessoas que vão atrás de um evangelho pacífico. Não vai dar, não vai rolar. Porque o evangelho de Cristo não é pacífico. Não é. Porque ele vem contra uma cultura. A versão King James que fala assim, estes que viram o mundo de ponta cabeça. Por quê? Porque você vai contra uma cultura, você pensa tudo diferente, você faz tudo diferente. Querido, então se você está me vendo falar aqui e falar, meu Deus, nossa, não é isso mesmo, a gente pensa diferente, a gente age diferente, a gente faz diferente, porque nós queremos colocar esse mundo de ponta cabeça nessa cultura que o inimigo fica tentando enfiar na nossa goela, você fica tentando viver um evangelho, sabe que não é isso, querido, que você viva um evangelho de renúncia. Viva um evangelho de renúncia. Carregamos coisas maiores, sabe por quê? O que Lucas 17 diz para nós? O que está lá em Lucas 17? Poderoso. Vou correr porque eu quero ministrar o que Deus pediu aqui. Lucas 17, 21. Diz o quê? Nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. A King James diz, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Já está em nós. Eu só preciso que você comece a explodir aquilo que está dentro de você. Veja bem, é por isso que o diabo ele precisa colocar muitos medos em você. Querido, eu tive muitos medos. Na hora de uma bifurcação que eu precisei fazer grandes escolhas. Grandes escolhas da minha vida. Eu não nasci para ser nada do que eu sou hoje. Eu sou extremamente o improvável. Já começando que não era nem para eu ter nascido. Meu coração só foi bater com 4 meses da gestação da minha mãe. Então,
Quando eu digo de viver uma cultura que você não foi criado para ser, eu sei do que eu estou falando. Porque, veja bem, exige empenho. Repita comigo, diga empenho. Empenho, querido. Exige empenho para que você consiga ser aquilo que Deus convocou você para ser. Exige um esforço que vai matar a sua carne, que vai matar o seu ego, que vai matar as suas vontades, vai matar talvez a sua juventude, talvez vai matar a sua adolescência, talvez vai matar o seu querer, mas exige um empenho, exige um esforço necessário que você faça, porque o reino que está em mim é conquistado a força. Faça força. Está muito fácil? Faça força. Está difícil? Está no caminho certo. Eu estou fazendo muita força, pastor, muita força. É isso aí, faça mais. Vai nascer, daqui a pouco nasce. Então eu quero que você entenda, eu preciso trazer você para essa ótica. Eu preciso trazer você para essa ótica, porque é muito fácil eu agradar, eu alimentar a minha carne, porque no momento de decisão, onde você se choca com um propósito, você vem numa conferência como essa e você começa a ouvir uma pessoa, você já ouviu ontem sobre convocação, mas você começa a ouvir uma pessoa dizendo para você que você nasceu com um propósito e você tem algo dentro de você e que você precisa explodir esse algo para essa geração, para causar um alvoroço. E de repente, você fala, meu Deus, será que essa pessoa sou eu? É você? É você. Então eu preciso trazer você para essa ótica que realmente existe uma força que precisa parar você. Você entende que existe algo que precisa criar conflitos na sua mente? Você entende isso? Quem aqui já passou conflitos emocionais? Eu já passei muitos. Não é? Nem sempre o que a gente exterioriza, o que a gente manifesta, é o que realmente está acontecendo. Então, eu quero fazer você entender que realmente existe algo que conspira para que você seja tão pressionado que você fique a ponto de desistir. Eu quero dizer para você que o diabo sabe o quão poderoso é o reino que já está dentro de você. O meu filho gosta muito dos Avengers, né? E lançou o filme aí dos Vingadores, tudo, e tem vários personagens, super-heróis. E eu estava lendo um livro esses dias, eu gosto muito de ler. E esse livro estava fazendo uma comparação, eu achei muito interessante. Ele estava falando do super-homem, né? Ele estava falando do Superman, que é um cara muito forte, né? Com muitos poderes, invencível, imparável. Mas existia uma substância química fictícia, né? Que era a única substância que conseguia enfraquecer o super-homem. Qual é a substância? Todo mundo sabe, né? É, Avengers da veia. A Kryptonita. Mas o mais interessante da Kryptonita é que, tipo, não era uma coisa assim que ele conseguia, tipo, meio que se afastar dela. O Superman, ele conseguia ficar sob a influência da Kryptonita sem perceber. O Super-Homem, ele ficava sobre as influências da Kryptonita e ele não conseguia, ele ia enfraquecendo, ele ia se tornando um fraco, mais fraco que um ser humano comum, e ele não conseguia perceber que era aquilo. Muitas vezes a Lois Lane, é isso, gente? A Lois, e aí ela vinha e percebia que era tal da Kryptonita que estava enfraquecendo ele, porque ele mesmo não conseguia perceber a presença de uma Kryptonita ao seu redor, e aquilo, o ambiente que a Kryptonita estava, mesmo que ele não tivesse a visto, ele entrava e ele já sentia que os poderes não estavam funcionando direito, mas ele não sabia por quê, e ele ia perder a força, e ela vinha e desvendava tudo, e era uma história muito legal. Assim eu vejo que muitas vezes nós começamos a enfraquecer e não sabemos o porquê. Você já se deparou nessa situação? Você começa a enfraquecer e você não consegue discernir, você não consegue ver o porquê.
Você não consegue ver o que está causando. Você não consegue ver, sabe, o seu coração não é mais o mesmo. As suas amizades não são mais a mesma. A chama não é mais a mesma. E às vezes a gente não consegue dizer, o cansaço está muito... Você faz as coisas, mas, meu Deus, parece que o cansaço, sabe, tá pesado. E você não consegue. Muitas vezes existem criptonitas que estão nos ambientes que a gente está, que estão nos enfraquecendo. E nós não conseguimos detectá-las. Eu poderia falar de várias coisas aqui, várias coisas que nos enfraquecem. Mas tem um versículo em 1 João, abra comigo ali em 1 João. Primeira João 2. 1 João 2,19, diz assim: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do santo. E todos vocês têm conhecimento. Versículo 26. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Uma coisa que eu vejo que enfraquece muito a nossa caminhada, preste atenção aqui, querido. Existe uma pesquisa que ela diz que nós somos resultado das 5 pessoas que nós mais andamos. As 5 pessoas que nós mais andamos, mais somos envolvidas. E se existe algo que enfraquece quem nós somos em Deus, que nos desgasta, que nos põe em xeque, que faz a gente repensar 2 vezes, sabe, naquela promessa antiga que Deus já te fez, são as pessoas que nos cercam, que não acreditam naquilo que nós carregamos. Eu não sei se em algum momento da sua vida com Deus, você já se sentiu como eu me sinto constantemente, um pouco doida. Eu não sei se você em algum momento da sua vida com Deus, você já sentiu como eu me sinto constantemente, às vezes solitário. Nós somos muito bons de agregar pessoas em nossas vidas, de permitir com que elas entrem na nossa história, preste atenção. Mas nós somos péssimos para perder pessoas da nossa vida e deixá-las ir. Aqui está dizendo, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. De fato, o fato de terem saído mostra que nenhum deles eram dos nossos. Quando Deus... Ele fala para você que tem alguma coisa com você. Fala para mim. Você faz pesquisa de metro? Olha, você chega para o seu amigo, chega para alguém. Olha, Deus me disse. E aí, cara, eu vou te falar uma coisa. Se Deus te disse uma coisa muito louca, porque Deus me disse uma coisa muito louca. Há, 9 anos atrás. Eu não conto muito o meu testemunho. Não dá tempo, né? Às vezes... Mas eu sou formada em Direito e o sonho da minha vida era entrar para uma multinacional. Eu sou a caçula de 3 irmãos, o meu irmão hoje tem 40, a minha irmã 38 e eu tenho 32. Na época, meus irmãos já trabalhavam em São Paulo, meu irmão era gerente de uma multinacional, na época era da TAM. A minha irmã já trabalhava em uma outra multinacional de comércio exterior, aqui em Santos. E eu estava cursando faculdade e o meu sonho qual era? Era também trabalhar no departamento jurídico de uma multinacional. E aí, nisso eu empenhei toda a minha vida, assim. Eu lembro que eu estava no 2º colegial e a minha irmã fazia faculdade de Direito, eu ia com ela para as aulas de faculdade.
assistindo aulas de processo civil, processo penal. Eu lembro que eu era, né, no primeiro colegial, alguma coisa assim, eu ia com ela para a faculdade, ela chegava do serviço de São Paulo, eu ia para a faculdade, ela fazia na Unimes de Santos, e eu ia assistir as aulas para ter certeza que era isso que eu queria. Quando eu assistia aquelas aulas, aquilo brilhava dos meus olhos, aqueles professores falando, quem está fazendo direito aí deve estar pensando, mas essa menina é louca, essa menina é louca. Mas eu gostava daqueles livros desse tamanho, daqueles códigos, daquele negócio. Eu falei, uau, nossa, é isso. E aí, né, eu lembro que começou a saga da minha vida, né? Comecei a estudar, comecei a fazer vários cursos, fiz vários cursos, né? Desde a tecnologia até de línguas e Siscomex e comércio exterior, importação e exportação. E eu comecei a me preparar até que o dia, eu lembro que uma das maiores multinacionais do Brasil, né, que a sede é em Genebra, eu lembro que ela abriu uma vaga, num único departamento jurídico do Brasil. E a maioria das multinacionais, elas têm a sede em São Paulo, porém essa era em Santos. Então, assim, era a vaga dos sonhos, né? Era a vaga dos sonhos. E era uma única vaga. Eu lembro que foram várias seletivas, várias entrevistas, várias redações, várias etapas. E eu passei. Eu fiquei tão feliz. Eu fiquei muito feliz, porque imagina você se preparar para algo intensamente e esse algo chegar o dia que você conquistou esse algo. Quantas pessoas querem isso aqui? Eu queria, querido. Você não quer não? Eu queria, eu tinha me preparado, foi minha vida me empenhando naquilo. E aí eu tenho que resumir. E aí eu passei, eu entrei, comecei a trabalhar, estava muito feliz. Até o dia que Deus desde nova fala muito comigo em sonho, né? E aí eu tive um sonho estranho de um homem falando assim para eu entregar algumas coisas, né? Eu acordei e falei, nossa Deus, interessante. Só me diz aí a pessoa que o senhor quer que eu fale para entregar alguma coisa, né? Que eu mando a mensagem, o recado que você está dizendo. Não está entendendo. E aí tive mais um sonho, né? Daí eu falei, nossa Deus, o senhor realmente está querendo falar com alguém, né? Com alguém que não sou eu, com certeza, porque afinal eu pirei para essa vida que eu tenho, então afinal não sou eu. Diz aí, eu vou ser teu profeta, eu vou ser profeta, cumprir. Mas quem é? E aí até o dia que eu tive um sonho, Deus falou assim, olha, Renata, é a sua última oportunidade. Você já entendeu tudo, né? Parafraseando, e aí é isso aí, amada, eu acordei naquele dia, eu chorava, nem contei para Felipe, eu falei assim, vai que eu conto para Felipe, ele fala assim, meu Deus, amor, mas será que é isso mesmo? Porque você ganha bem, né? A gente tinha acabado de casar, então eu tinha conta de casamento, conta de apartamento, tinha faculdade que eu estava fazendo, e aí eu acordei tão desesperada, eu falei assim, Deus, isso eu não posso compartilhar com ninguém, porque é uma pessoa que eu compartilhar, uma só, vai dizer que eu estou ficando louca. E eu sabia, eu tinha convicção da loucura que Deus tinha mandado eu fazer. Eu lembro que eu cheguei na mesa da minha gerente e falei assim, doutora, é o seguinte, quero minhas contas. Ela falou, nossa, Renata, o que aconteceu? Você quer suas contas por quê? Eu falei assim, está acontecendo alguma coisa? Eu falei, não, porque eu quero minhas contas. Ela falou, não, mas vamos reaver aqui, né? Vamos estar vendo o seu salário, vamos estar vendo se você não quer mudar de departamento. Eu podia ter falado, glória a Deus por isso. Deus é bom demais, Ele queria que eu viesse pedir demissão para aumentar o meu salário, mas não era isso. E aí eu falei, não quero, doutor, aumento de salário, realmente eu quero estar saindo da empresa, né? Ela falou, Renata, mas você vai sair para ganhar quanto? Eu falei, nada. Você tá louca? Quase que eu falei, não estou pedindo opinião. Eu não podia pedir opinião, porque eu já me achava louca. E ela falou, olha, faz o seguinte, cumpre seus 30 dias de aviso, e aí a gente, né, tá ok. E aí, naquela loucura, eu cheguei em casa, o Felipe chegou do culto, estava chorando em cima da cama, chorava, ele chegou, o que foi, Renata? Eu falei, eu pedi demissão. Ele falou, hoje ele fala que não sabia se ria ou se chorava, por causa do dinheiro, né? E aí ele falou, entendi, benção. E aí, ele não falou nada, a gente ficou naquele clima. E aí eu cumpri, resumindo, aqueles 30 dias, cheguei no último dia, né, na mesa da minha gerente, da meu RH, e falei a Rose, né, Rose, está aqui minha carteira. Não, Renata, não estou entendendo não, porque daqui não está falando nada que hoje é seu último dia. Ou a sua gerente, que é seu, ela não acreditou. Eu falei, vou lá. Doutora, então, meu último dia, já cumpri meu aviso. Renata, senta aqui. Renata, vamos conversar. Eu podia ter falado assim, glória a Deus.
Deus quer mesmo me dar uma promoção nesse emprego. Ele fez tudo isso para ver se eu era fiel, né, Deus? Só que não. E eu falei, doutor, é o seguinte, eu não quero conversar, eu quero realmente minhas contas, né? Tá aqui meu crachá. Não, fica com o seu crachá, porque você pode querer voltar amanhã. Não vou voltar amanhã, doutor, eu não vou. E aí, fechou a conta. Eu fui embora brava com Deus, bufando fogo. E eu fui embora, eu falei, é isso, né? Então tá. Dá o período para a criança, depois você tira. Por que não avisou quando eu ia começar a estudar lá? Eis que te digo que você não vai seguir nisso. Eis que te digo que eu quero que você seja. Agora precisava ter feito eu passar por tudo isso. Olha, eu sei que eu fiquei numa luta com Deus muito tempo, querida. Eu fiquei numa luta com Deus, meu coração fechou, fiquei muito triste. Porque assim, você acha que é difícil, você não tem ideia como foi para mim. Você não tem ideia, querida. Então assim, quando eu digo que a questão é renúncia, eu sei o que é renúncia. E de repente, tudo aquilo que eu tinha sido criada para ser, tudo aquilo que tinha conspirado a meu favor, todo o meu conhecimento humano, inclinado na conquista de algo, tinha ruído, tinha desmoronado. Porque agora tudo que eu sabia fazer, eu não ia mais aplicar. E aí, Deus? E aí, eu saio assim, sem saber, o Senhor me dá uma direção, o Senhor não fala mais nada. Eu fiquei mal, querido. Até um dia que Deus não precisava ter me dado revelação nenhuma. Mas eu acho que Deus me conhece. E eu sou muito insistente. E teve um dia que eu fui fazer um devocional e Deus realmente falou comigo, tem que correr. E falou assim, Renata, eu quero te perguntar uma coisa. Quero te perguntar uma coisa, filha. Vamos lá. Se você tivesse estudado sua vida inteira para ser algo e você não tivesse conseguido ser, se você não tivesse passado nessas provas, em tudo isso, você ia se frustrar? Eu falei, eu ia. Eu ia. Tudo que eu fosse depois disso, eu ia pensar que era porque eu não tinha conseguido ser o que eu queria ser. Todo mundo entendeu aqui? Eu ia, Deus. Eu ia me frustrar. Então, Renata, só uma pergunta para você. Você acha que eu quero filhos frustrados comigo? Eu falei, não. Então é isso. Eu quero que você entenda que eu permiti com que você conquistasse. Eu permiti com que você chegasse. Para que o seu coração não se frustrasse. E para que você não achasse que você nunca seria capaz de estar ali. Mas mais importante do que isso, eu preciso que você entenda que não é ali que eu quero que você esteja. Eu falei, agora eu entendi. Naquele momento, meu coração foi curado. E a partir daquele momento, Deus começou a derramar coisas novas na minha vida e a me ensinar uma nova cultura. Deus começou a me ensinar algo que Ele tinha para a minha vida. Eu quero dizer para você, querido, se você nunca perguntou para o que você nasceu para ser, o que você foi feito para manifestar, eu quero que você ouse perguntar para Ele nessa noite, porque existe algo específico para a sua vida. Não vai ser igual à minha história, mas Deus, Ele tem uma posição para você. E eu quero que você hoje entenda qual é a posição que você foi feito para estar, o que você nasceu para ser. Então, por que eu falei de loucura? Porque eu li aqui em 1 João, que muitas pessoas vão embora, e se elas foram embora é porque elas nunca pertenceram ao meio. Sabe, amado, eu perdi muitas pessoas da minha vida por causa dessa decisão. Eu perdi muitas pessoas que eu amava demais. Eu perdi pessoas que eu acreditava. Eu perdi pessoas. Se alguém te abandonar por causa do propósito que Deus tem em você, deixa aí. Deixa aí. Porque nós não temos tempo para parar e convencer as pessoas daquilo que eu estou carregando. Nós não temos tempo para parar e tentar convencer uma pessoa para que ela acredite daquilo que está em mim.
querido, caminhe com pessoas que acreditam naquilo que você carrega. Toda vez que você mantém pessoas na sua vida que querem te abandonar, que querem te largar, que querem te deixar, que desaprovam você, que acham uma loucura, que acham, sabe, isso aí é demais já. Que toda vez que você mantém pessoas assim ao seu lado, você impede pessoas que serão conexões divinas para você te chegarem na sua vida e que te levarão a um rumo maior. Deixa aí. Deixa aí. Porque eu não posso amar pelos outros o que eu amo por mim mesmo. Quantos estão entendendo? Deixa aí. O reino está em nós. E foi muita loucura. Deu muito medo. Mas, então hoje eu vejo tudo isso acontecendo. São tantas coisas, eu não consigo compartilhar tudo, mas é como um turbilhão dentro de mim. E eu vejo tudo isso acontecendo, eu olho para as nossas crianças, eu olho para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. Quem tem filho adolescente aqui, quem tem filho jovem aqui, levanta a mão. Parece que você tem uma Ferrari na mão, né? Quem tem filho que não casou ainda, né? Parece que tem uma Ferrari na nossa mão e a gente está no turbo dela, assim, que se você soltar um volante, o negócio me bate. Isso já me diz por si só que essa geração é meio que imparável. Existe algo muito fantástico neles. Mas nós também como mentores. Quem tem mais de 30 anos aqui? Vocês estão no volante. Vocês são mentores dessa geração. Quando nós entramos nas escolas, nessa cidade, preste atenção nisso. No começo desse ano, em setembro do ano passado, Deus liberou algo incrível. Compartilhei com a equipe do projeto. Mas quando foi janeiro desse ano, eu chamei a equipe do projeto e falei assim: Deus compartilhou algo comigo. Dá para acreditar em mais uma loucura? Falava para a Fê. Eu falei, preste atenção, Deus está nos mandando encher lugares. Encher lugares. E aí eu fiquei com isso na cabeça, num devocional. Deus falou para mim, encher lugares. Eu falei assim, encher lugares? Deus, o que é isso, encher lugares? E fiquei, né, eu pego, eu medito, e às vezes no corre, um filho pede isso, um filho pede aquilo, outro filho acorda de madrugada, e você tá não sei o quê, e eu pego o devocional, tá, já vou, e aí, não sei o quê, e aí, encher lugares, não sei. E aí naquela semana eu recebo um vídeo de uma criança tocando dentro da sala de aula, e quando eu pego esse vídeo, eu começo a ver uma criança tocando louvores dentro da sala de aula, o Espírito Santo fala assim no meu coração, isso é encher lugares. Renata, encham as ruas, encham os hospitais, encham as escolas, encham os lugares da minha presença. Daí eu comecei a entender o que Deus estava fazendo dentro das escolas dessa cidade. Não era somente por nossa causa, mas aquilo que nós carregamos estava enchendo aquele ambiente. Você consegue entender isso? Aquilo que estava dentro de nós começava a encher aquele ambiente, e o Espírito que estava naquela criança que nem me conhecia, não sabia de onde eu veio, nem sabe da minha renúncia, nem sabe nada, aquilo que está dentro dela começa a discernir o ambiente, a atmosfera espiritual, e aquele ambiente começa a ser cheio. Cheio do quê? Cheio daquilo que está em mim, cheio daquilo que está em você. Aquilo que está em você precisa explodir, querido, precisa sair. E Deus falava, encha lugares. Você acredita num avivamento, né, Renata? Eu falava assim, eu acredito, Deus. Eu acredito. Pode parecer clichê para alguns, mas eu acredito. Eu acredito que eu ouço ruídos de uma grande chuva chegando. E sobre esse assunto, sabe que Deus começou a ministrar no meu coração e falou assim, então, o meu avivamento, Renata, não vai vir de quando vocês encherem igrejas. Falei, entendi. Vai vir de quando vocês encher lugares. Encham os lugares, assim como vocês se esforçam para encher as igrejas. E quando então os lugares estiverem cheios da minha presença, o meu avivamento vai romper nessa nação. Eu queria chamar aqui a equipe de louvor.
Eu quero que você feche seus olhos. Todos nós temos uma área da nossa vida que nos prende um pouco na nossa história lá atrás. Algo que talvez, uma direção que Deus te deu e você nunca entendeu o porquê. Algo que aconteceu na sua infância. Palavras que você ouviu de um pai, de uma mãe. Eu quero que Deus tenha liberdade nesse lugar. Eu quero que você olhe para dentro de você e talvez você é a pessoa mais improvável desse lugar. Você tinha tudo para não estar aqui, mas a graça te alcançou. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor